Fala pessoal, estou aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre a função afim, a função do primeiro grau. Estou chamando essa aula aqui de função afim essencial porque eu vou falar só do que é mais importante da função afim, o que é mais, que cai mais nas provas ali no Enem. A função afim ela começa lá no ensino fundamental, lá no 8º ano do ensino fundamental e vai te acompanhando durante todo o ensino médio. Talvez aí até na sua faculdade alguns cursos vão utilizar a função afim. Ela é muito presente, né? É a função mais simples que nós temos na matemática. Bom, eu estou dividindo essa aula aqui em 3 grupos, que é o que eu acho os mais importantes para uma prova, seja ela no Enem, seja ela no ensino médio ou no ensino fundamental. O primeiro bloco que eu quero trabalhar com vocês aqui é como é que a gente tira de um texto, de uma situação problema, a álgebra da função afim. Galera, tudo começa com a lei básica da função afim, da função do primeiro grau, que é essa aí, ó, y igual a ax mais b. O que você precisa descobrir nessa função? O que você precisa de identificar? Uma vez que você já sabe que aquela situação se trata de uma função afim. Tá? A sua interpretação tem que chegar ao ponto de, pelo menos, identificar que a forma como uma grandeza está se relacionando com a outra é através de uma função afim. Identificado isso, você vai precisar de saber quem é o A e quem é o B. Como é que eu identifico quem é o A e quem é o B? O A é aquele número, é aquele valor que faz a função ir variando e aumentando. Por isso que a gente também pode chamar o A de taxa de variação. Já vou dar um exemplo sobre isso. O B é aquela parte que é fixa, que mesmo que vá mudando uma variável, aquele B ele não muda, é aquela parte fixa. Os nomes matemáticos dessa constante, desse número A e desse número B, na verdade são coeficiente angular, que é o A, isso está relacionado com o gráfico que ele forma, né? Que é um gráfico que tem uma inclinação, e quem dá a inclinação do gráfico é o coeficiente angular, e a parte B, que é o coeficiente linear. Linear aqui vai estar relacionado com onde é que o gráfico passa, onde é que ele corta o eixo Y. Vou mostrar para vocês uma situação onde a gente utilizaria essa interpretação e identificaria quem é o A e quem é o B. Eu pensei aqui numa dessas casas de jogos eletrônicos, que é muito comum assim nos shoppings, onde você entra, pega um cartão, compra um cartão, tá? Você carrega aquele cartão e vai passando nas máquinas de jogos e lá cada jogo que você passa, você debita ali um valor e você pode então utilizar aquela máquina para você fazer o seu jogo. Então eu imaginei a seguinte situação: você chegou lá naquele lugar, quer jogar alguns jogos, aí você tem que comprar um cartão e digamos que o custo desse cartão é R$8. E você vai carregar um valor para você poder jogar. Para facilitar a minha vida aqui e a de vocês, eu estou considerando que cada jogo, todos têm o mesmo valor e é R$3. É R$3 por jogo. Depois de tudo isso explicado num texto, né, mais detalhado do que eu estou fazendo aqui, você tem que então descobrir qual é a lei, qual é a expressão matemática que representa todos esses dados, todas essas informações. Claro, o que representa a parte matemática, o que representa o custo, quanto é que eu vou gastar para jogar um tempo aí nesse lugar, nessa casa de jogos eletrônicos. Como é que vai ser isso, pessoal? Ó, uma dica aqui, pessoal, é bom vocês, finalizado aqui o problema, para o vídeo, tenta responder, tenta chegar numa conclusão e depois você despausa o vídeo e vê se está de acordo com o que eu vou propor aqui. Bom, o que eu estou trazendo é o seguinte: Y eu estou chamando de custo. Quanto é que vai custar passar algum tempo aí jogando nesses jogos eletrônicos? Esse custo vai ser de R$8 pelo cartão, mais R$3 para cada jogo que eu pretendo jogar. Se eu pretendo jogar 10 jogos, 3 vezes 10, mais os R$8 do cartão. Se eu pretendo jogar 2 jogos, 3 vezes 2, mais os R$8 do cartão. Ou poderia também, é comum a gente utilizar outras letras, né? Não só o Y. Usar, por exemplo, já que eu quero falar de preço, P de X. Esse X é o número de jogos que eu pretendo jogar nesse lugar. Okay? E aí, então, pessoal, eu teria uma situação em que do texto que foi dado, eu extraio a álgebra, eu retiro a lei daquela função. Tá bom? Bom, passando para um próximo bloco aqui, um próximo grupo de situações. Quando duas funções se encontram. Vamos pegar a mesma ideia da tela passada. Uma casa de jogos eletrônicos, só que lá tem um cartaz onde você pode escolher ou a opção 1 ou a opção 2.
você pode escolher a opção 1, comprar um cartão de R$ 8,00 e pagar R$ 3,00 por jogo, ou a opção 2, digamos que vem assim, VIP, né? A opção 2 é para quem é VIP, compra um cartão de R$ 12,00 e paga R$ 2,50 por jogo. E aí você agora tem que escolher, você tem que perceber assim, para qual situação é melhor eu escolher a opção 1, para qual situação é melhor escolher a opção 2. Então vamos fazer uma análise da melhor opção para cada situação. Sempre, pessoal, esse tipo de análise, ele passa, primeiro, por você identificar, você escrever a lei de cada uma das opções. Tem que escrever a lei de cada uma das opções. Esse é o primeiro passo. Você vai lá, opção número 1. O preço da opção 1 é dado por 3x mais 8. A gente já tinha visto isso na tela anterior. A opção 2 é similar, é análogo. O preço da opção 2 é dado por 2,5x, que é o 2,50, né? 2,5x mais R$12,00, que é o preço do cartão. A próxima etapa agora é você igualar essas duas funções. Porque no momento que você descobre em que situação as duas são iguais, você sabe então que antes daquela situação é mais vantagem uma das duas e depois daquela situação é mais vantagem a outra. Mas o fundamental é você descobrir quando é que as duas são equivalentes. E para isso, galera, a gente iguala as duas funções. Igualei aqui, 3x mais 8 do lado esquerdo, do lado direito 2,5x mais 12. O resto, galera, é resolução de uma equação do primeiro grau. Tá? Acredito que você sabe como resolver essa equação. Vou fazer aqui uma resolução bem rapidinha, passando o x para o lado esquerdo e as constantes para o lado direito. Vai ficar 3x menos 2,5x e do outro lado 12 menos 8. 0,5x igual a 4. Se você multiplicar por 2, você chega à conclusão de que x vale 8. Ou seja, se você for lá para jogar 8 jogos, tanto faz opção 1, opção 2. Se você for jogar menos do que 8 jogos, a opção 1 é melhor. Faça algumas simulações que você vai perceber isso. Se você fosse jogar lá 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, faça uma simulação e você vai perceber que é melhor você comprar o cartão da opção número 1 e pagar R$3,00 por jogo. Se você tem a ideia de jogar mais do que 8 jogos, 9, 10, 11, 40 jogos, você deve optar pela opção 2, vai ficar mais barato. Tá? Quanto mais jogos depois dos 8, a partir dos 8 jogos, 9, 10, 100, 200 jogos, quanto mais fica melhor ainda a opção 2 em relação à opção 1, tá certo? Então, esse tipo de questão é muito comum, falar de duas situações e perguntar quando é que as duas são equivalentes ou a partir de quando que uma supera a outra. Mas sempre o raciocínio passa por igualar as duas e descobrir o ponto em que as duas são iguais. E depois você pode fazer umas simulações para ver, se esse é o ponto em que as duas são iguais, passando desse ponto é mais vantagem para qual das duas. E aí você substitui um valor e acha aí qual das duas é melhor. Vamos para a nossa terceira e última tela do que eu quero explorar aqui com vocês sobre o que é essencial, fundamental da função afim. Bom, nessa terceira tela eu vou mostrar para vocês aqui sobre como é que a gente faz uma análise do gráfico para a álgebra, ou seja, olhando para o gráfico, como é que eu chego na lei da função. Eu vou subdividir esse caso em dois tipos de situação. O primeiro caso é quando o gráfico me mostra o coeficiente linear, ou seja, quando o gráfico me mostra onde ele corta o eixo y. Se ele está me mostrando onde corta o eixo y, é um caso mais simples. Vou te mostrar aqui. Está aqui o plano cartesiano, eixo y e eixo x. E aí tem uma reta cruzando esse plano cartesiano. A reta está ali cruzando esse plano cartesiano. Digamos que a questão ela me diga o ponto onde a reta cruza o eixo y, que no caso aí está mostrando que é quando o y é igual a 5. E me dê mais um ponto, além de mostrar onde que ela cruza o eixo y, ela me mostra mais um outro ponto qualquer. O que eu devo fazer? O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai escrever a lei da função geral. Y é igual a ax mais b. Primeira coisa. Escreveu a lei geral da função, y igual a x mais b. Você já pode substituir o valor de b pelo valor do lugar onde o gráfico corta o eixo y, que é ali, o 5. Se a função está cortando o eixo y no 5, quer dizer que o b vale 5.
Então você já vai escrever na próxima linha y igual a ax mais 5. Mas ainda falta achar o a. Para achar o a, você vai pegar o outro ponto que ainda não foi usado, que é o ponto que x igual a 4 e y igual a 3, e vai substituir esse ponto, x igual a 4 e y igual a 3, na função que está já semi-completa, né? Porque eu já coloquei o valor de b, mas ainda não sei o valor de a. Vamos fazer isso. Ó, no lugar de x eu vou colocar 4, no lugar de y eu vou colocar 3. Fazendo isso, vamos ter a equação 3 é igual a a vezes 4 mais b. Vira uma equação do primeiro grau, né? Vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2, é igual a 4a. Menos 2 é igual a 4a, a vale menos 2 dividido por 4, simplificando por 2, a vale menos 1 sobre 2. Ou decimal, né? Se você quiser o 0,5 também, tá beleza. Portanto, a lei da função passa a ser y igual a menos 1 sobre 2x mais 5. Se quiser usar o decimal, você vai colocar menos 0,5x mais 5. Beleza? Esse é o primeiro caso. Qual é o segundo caso? O segundo caso é quando você sabe dois pontos quaisquer. Não tem nada de especial, nem onde corta o x, nem onde corta o y, nada disso. Dois pontos quaisquer. Eu estou escolhendo aqui, olha, o ponto de baixo, menos 3 e 1, e o ponto de cima, 1 com 3. Como é que eu faço? Vou montar uma tabelinha com esses dois pontos. Não é obrigatório fazer a tabelinha, mas me organiza melhor. Ó, primeiro ponto, menos 3 com 1. Segundo ponto, 1 com 3. Beleza? Vou escrever a lei geral da função para achar o coeficiente a. Aliás, vou achar o coeficiente a pela fórmula que é essa aqui. Ó. O coeficiente a é dado por ΔY dividido pelo ΔX. Delta, pessoal, é a variação, é o valor final menos o valor inicial. É o valor 2 menos o valor 1. Tá? É o valor de cima menos o valor de baixo. É uma variação entre dois valores. Okay? Não importa a ordem, desde que você use a mesma sequência para o y e para o x. Se você fez final menos inicial no y, tem que fazer final menos inicial no x. Se você fez o ponto de cima menos o ponto de baixo para o y, tem que fazer o de cima menos de baixo também para o x. É só isso que você tem que respeitar. Fazendo isso, nós vamos ter o valor de a 3 menos 1, que é o ΔY, sobre 1 menos, muito cuidado com isso, ó, menos 3. E aí achamos o valor de a, que é 2 quartos ou 1 sobre 2. O a agora deu 1 sobre 2. 0,5 também pode ser. E agora para achar o valor de b, como é que eu vou fazer? Vou escrever a lei da função, já com o meu valor de a substituído, tá vendo? A função era y igual a ax mais b, só que no lugar de a eu já coloquei 1 sobre 2. Então ficou y igual a 1 sobre 2x mais b. E vou substituir um dos dois pontos, o que você quiser, nessa lei, para achar o b. Ó, eu escolhi o ponto de cima. Escolhi o y igual a 3 e o x igual a 1. No lugar de x eu vou colocar 1, no lugar de y eu vou colocar 3. 3 é igual a meio vezes 1 mais b. 3 menos meio, só você passar esse meio que está no lado esquerdo para a direita, né? Vai subtrair. 3 menos meio é igual a b. Tirando o MMC, b vai dar 6 menos 1, dividido por 2. b vai dar 5 sobre 2. Tem que calcular o MMC aí, ok? Ou um número decimal, seria 2,5 também, poderia ser. Feito isso, pessoal, já sei o valor de a, já sei o valor de b, é só escrever a lei da função. Portanto, a lei da função é y igual a meio x mais 5 sobre 2. Pode também ser uma única fração. Y igual a x mais 5 no numerador, tudo isso sobre 2. Beleza? Ou decimal também, caso eu tivesse escolhido usar os números decimais. Ok, pessoal, então fico por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa revisão e espero que vocês se deem bem aí nas resoluções de questões envolvendo função do primeiro grau. Grande abraço, tchau, tchau.